Essa semana eu senti no coração de trazer e começar, na verdade, essas reflexões acerca do sentido da nossa vida. E eu quero convidar vocês a abrirem lá no livro de Eclesiastes. Vamos começar lá do capítulo 1 mesmo. Eclesiastes, capítulo 1. Eu vou ler na NVT, Pedro. Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. A gente vai ler até aí o versículo 11 aproximadamente. Vamos lá. Estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa o que vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz: olha, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Eclesiastes 1, do 1 a 11. É uma leitura até um pouco tensa, por assim dizer. Uma leitura pessimista, né? Vocês vão de concordar comigo. Eclesiastes, ele foi escrito... Obrigado, Jonas. O Eclesiastes foi escrito historicamente por Salomão, filho do rei Davi, tido como o homem mais sábio que já existiu nessa terra. O homem que escreveu Provérbios. Muito provavelmente ele escreveu esse livro já no final da vida dele. Ele estava velho já, muito provavelmente. Muito provavelmente aqui já foi logo depois daquele período que infelizmente ele caiu na idolatria. Que ele foi, vocês conhecem a história. Rei Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, devido às suas muitas mulheres que ele tinha, ele se corrompeu, pendeu para o lado da idolatria. E muito provavelmente depois de todo esse caminho, depois de todas as experiências que ele teve, ele vai e escreve Eclesiastes justamente para tentar responder a pergunta que eu iniciei aqui: qual é o sentido da vida? E nesse tempo pandêmico, né? Essa é uma pergunta que com certeza foi muito feita ao redor do mundo. Qual é o sentido da existência? Será que a gente nasceu apenas nasceu ao acaso? Sofremos por um vírus, então morremos? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? E a partir dessa leitura, o que a gente pode resumir? E é uma notícia triste, na verdade. Sabe qual é o sentido da vida? Conforme que acabamos de ler aqui, conforme Salomão acabou de falar aqui, sabe qual é o sentido da vida, pessoal? Nenhum. Nada faz sentido. É exatamente isso que ele fala, olha aí no versículo 1, ó. Nada faz sentido. E ele faz ainda com uma ênfase: nada faz o menor sentido. E eu sei que isso é até dolorido da gente ouvir isso, porque nós, como seres humanos, somos acostumados a nos ver como, até como o pessoal diz atualmente, como um alecrim dourado, como um ser dotado de especialidade, entendeu? Mas na verdade é isso. Esse homem que escreveu isso aqui passou pelas mais diversas experiências que um homem poderia passar. E no final, o que ele resume? Nada faz o menor sentido. Em outras traduções, né? Vaidade, vaidade. Tudo é
vaidade. Em outras traduções, ilusões, ilusões. Tudo é ilusão. Nessa tradução aqui, nada faz o menor sentido. Nada faz o menor sentido. E a gente começa a pensar, né? Começa a refletir. Cara, se nada faz o menor sentido, o que a gente está fazendo aqui na verdade? Quando nós somos pequenos, lá no ensino fundamental, nós aprendemos que o ser humano ele nasce, cresce, reproduz e o que acontece? Morre. E aqui, nesse pequeno ciclo, a gente vê que aqui o salmista já, que aqui o escritor, ele está correto. Porque quando nós olhamos a nossa vida com um fim em nós mesmos, ou seja, quando nós olhamos que o nosso fim é a morte, então nada faz sentido. Para que você vai trabalhar, para ter dinheiro, para construir uma casa, se daqui a pouco você vai morrer? Para que você vai se matar estudando, tendo isso, tendo aquilo, gastando seu tempo de sono, se daqui a pouco você vai morrer? Não tem lógica, não tem sentido. É isso que o salmista, qual um salmista, né? No livro de Eclesiastes não deixa de ser poesias, né? É isso que o pregador aqui está falando. Nossa vida nessa terra, queridos, por mais que nós tentemos dar sentido a ela, por mais que nós tentemos buscar uma razão da nossa existência voltada a essa terra, não existe. Nada faz sentido. Vaidade, vaidade. Essa palavra no hebraico, eu até anotei aqui, é o rebel, mais ou menos a coisa. Seria melhor traduzido por vapor, por algo que se evapora. O pregador então compara a nossa vida como isso, algo que de repente vem e do nada some. Então, se assim somos, por que lutar nas coisas dessa terra? E nós precisamos entender isso, porque o que acontece, infelizmente, queridos, infelizmente, a maioria de nós não compreende essas verdades. Vai dizer que você nunca viu alguém que já é idoso, no final da sua vida, ainda está com aquela ganância pelo dinheiro? É o que mais tem. As pessoas velhas já estão trabalhando e se sacrificando. Eu trabalho num lugar que tem vários, nessa semana a gente estava até refletindo sobre isso. Há vários idosos no lugar que eu trabalho. Muitos. Idosos esses que a gente vê, cara, por que você não vai para casa descansar, Senhor? Mas não, querem ficar ali gastando a sua vida. A troco de quê? Lembra lá da parábola que Jesus contou do homem rico? Um homem chegou, construiu a sua casa, construiu vários celeiros, disse: olha, eu vou ajuntar coisas, eu vou fazer uma grande fazenda e eu vou descansar. Só que acontece que Jesus fala: louco, porque naquele dia vão pedir a sua alma. Queridos, a nossa vida nessa terra, e eu sei, é muito estranho falar isso, mas é sem sentido, é sem lógica, é sem razão. Infelizmente, nós vivemos num país, num mundo, onde a igreja deturpou o evangelho a tal ponto de focar mais nas coisas dessa terra, que é o que a gente chama hoje do evangelho da prosperidade. E é trocentas campanhas. Venha para a campanha que você vai receber isso, venha para a campanha que você vai receber aquilo. Tudo vaidade, tudo sem sentido, porque tudo passa, queridos. O que o pregador aqui quer falar é isso. Tudo nessa vida, tudo aqui nessa terra passa. Hoje você tem uma casa, vai chegar um tempo que essa casa não vai ser mais sua. E dependendo de como for, ainda vai dar briga para quem ficar. Ontem eu estava estudando direito civil, lá sobre a questão das sucessões. Queridos, é muita confusão. A pessoa morre, deixa trabalho, deixa isso, deixa aquilo.
vai dividir a casa e faz inventário, e faz isso e faz aquilo. Tudo fica, tudo passa. Tudo é um sopro, como disse o pregador. E aqui fica a nossa primeira reflexão. Fica a nossa primeira reflexão. Para onde nós estamos direcionados, querido? Para onde nós estamos direcionados? Como você tem vivido a sua vida? Para onde está seu foco? Seu foco está nas coisas dessa terra, ou você tem focado nas coisas para a eternidade? Que são as coisas que não passarão. Porque aqui nessa terra, tudo vai passar. Quais têm sido seus objetivos? O meu objetivo é, meu objetivo é trabalhar bem para ter um bom salário e me aposentar. Ok. Meu objetivo é trabalhar bem, comprar bastante coisas e ficar legal. Quero falar uma coisa para você. A partir do momento que você conseguir essa coisa, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Ai, pastor, o que é isso? Parece que está jogando praga. É verdade. Isso é Bíblia e isso é ciência. Você anseia por algo. A partir do momento que você tiver aquele algo, vai perder o valor. Essa é a regra dessa terra. Você luta, manda currículo, vai, consegue um trabalho. Quando você estiver nesse trabalho, vai passar um mês, vai passar 2 meses, você vai... lá vou eu ter que ir no meu trabalho. Não gosto do meu trabalho, não gosto. Aí vai começar. Aí começa a reclamação. Aí começa a se frustrar. É assim. Você luta para ter um carro, por exemplo. Depois que você tiver aquele carro, poxa, eu já quero outro carro. A psicanálise diz que nós nascemos com uma instituição dentro de nós voltada para o querer infinito. Nós nunca vamos conseguir nos saciar. Nós temos um coração insaciável. De modo que assim que eu conseguir algo, assim que eu conseguir um objetivo, isso vai perder o valor para mim. Você luta para ter uma casa, depois aquela casa já não é mais suficiente. Você luta para ter algo, depois aquilo já não é o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. O ser humano tem dentro dele um vazio que não pode ser preenchido por nada nessa terra. Por isso que o pregador fala que é tudo sem sentido. Nós passamos a vida toda buscando preencher o nosso coração com coisas que não irão preencher. Salomão mesmo, vamos pegar o exemplo do cara que escreveu isso aqui. Salomão teve para mais de 1000 mulheres, 300 esposas, 700 concubinas, ou o contrário, eu não lembro agora qual é a ordem. Só sei que no total ele tinha 1000. No total ele tinha 1000 cavalos, a maior cavalaria da época. Dinheiro, era o cara mais rico da época. Mas ele chega no final da vida dele e fala: cara, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E por que isso acontece? Porque a gente está sempre preso nesse ciclo. Eu quero, eu consigo, eu me frustro. Que é o que ele vai falar no próximo versículo. Coloca aí, Pedro. Versículo 5. Olha aí o que ele fala no versículo 5. Olha: o sol nasce, se põe, e logo retorna para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo. No original seria: tudo é tão tedioso que não há como descrever. O que ele está falando? Ele começa a falar dos ciclos. O sol nasce, se põe, e depois ele vai voltar de novo. O rio corre para o mar evapora, chove e volta para o rio, que vai para o mar de novo. Ele vai falar justamente desse ciclo que a natureza tem e que nós também temos. Como assim? Nós queremos, nós conseguimos, então nós nos frustramos. Nós queremos, nós conseguimos, então nós nos frustramos. O seu maior sonho hoje dessa terra, se você conseguir,
depois de um tempo você vai se frustrar. É fato. Ai, pastor, mas que mensagem depressiva, que coisa ativista. Eu pergunto a você, na sua sinceridade, você está plenamente satisfeito com a sua vida? Querido, se você falar que está plenamente satisfeito da sua vida, tanto do ponto de vista espiritual como psicológico, eu vou falar para você que é mentira. Porque até na psicologia, nós buscamos todo o tempo, né? Por que a pessoa procura terapia? Porque ela está insatisfeita. E a psicologia diz que todos estão insatisfeitos. Em todos há um vazio existencial. Grande parte da psicologia, ela se volta para estudar justamente esse vazio existencial que o homem tem. E ela procura trocentas respostas. É isso que aqui o pregador está falando. Você sempre vai estar nesse ciclo existencial de eu quero, eu consigo, então eu já quero outra coisa. Eu quero, eu consigo, eu já quero outra coisa. Eu quero, eu consigo, eu já quero outra coisa. E por que é importante nós entendermos isso? Que é para nós não começarmos a seguir pelo caminho errado. Para nós não ficarmos dando valor àquilo que de fato não tem valor. Exemplo, muitas pessoas mergulham de cabeça no trabalho, querendo fazer daquilo, querendo fazer com que aquilo preencha o seu vazio existencial. Só que não preenche. Ela vai trabalhar até a exaustão e no final ela vai ver, não valeu de nada. Pessoas procuram aí se relacionar com todo mundo. Vários homens com várias parceiras, mulheres com vários parceiros. No final de tudo, o que resume? Não deu em nada. Nada faz sentido. Nada faz sentido. E isso não necessariamente é voltado só aos pecados. Isso a tudo dessa terra, queridos. A tudo dessa terra. Porque não era esse o nosso propósito original. Não é você ser realizado no trabalho que vai dar a satisfação que você quer. Não é você ser realizado no casamento que vai dar a satisfação que você quer. Não é você ser realizado na sua família que vai dar a satisfação que você quer. O seu coração vai continuar sempre inquieto. Sempre inquieto. E não adianta. Às vezes a gente pensa assim: ah, não, está assim porque eu ainda não achei aquilo que verdadeiramente preenche o nosso coração, o meu coração. Está assim porque ainda falta algo, ainda falta criar algo. É mentira. Tanto que é isso que o pregador vai falar nos próximos versículos. Coloca aí o 9, olha. 9, olha o que ele fala aí, ó. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca vamos nos contentar. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz: isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Os problemas de hoje, eles não vão ser resolvidos quando a gente achar uma nova ciência. Os problemas que você enfrenta, a sua falta, o seu vazio existencial, não vai ser preenchido quando você achar uma nova pessoa, quando você conseguir um novo trabalho, quando você achar uma nova ferramenta. Não vai. Tem uma história muito interessante. Tem um filósofo que o nome é Leandro Carnal, o nome do filósofo. É um filósofo contemporâneo, é um careca, não sei se vocês já viram. Leandro Carnal. Ele fez um livro acerca de comunicação. O que ele falou? E lá nesse livro ele expôs a história do porco-espinho. Em uma determinada montanha, deixa eu tentar lembrar aqui, né? Em uma determinada montanha havia um grupo de porcos-espinhos. Porcos-espinhos, eu acho que esse é o plural. Porcos-espinhos, você sabe que é um bichinho cheio de espinho. E estava uma imensa nevasca nessa montanha. De modo que para aqueles bichinhos sobreviverem, eles tinham que ficar todo mundo junto. Só o que acontece? Quando o bichinho ficava todo mundo junto para se esquentar,
os espinhos ficavam espetando uns aos outros. Então eles se separavam. Só que quando eles se separavam, começava a ficar frio, e eles se juntavam de novo. E eles ficavam nesse ciclo para tentar sobreviver. O que o filósofo fala, Leandro Carnal? Que assim é o ser humano. Nós, o ser humano, os seres humanos, precisamos estar juntos de outros seres humanos para sobreviver. Só que quando nós ficamos contra os seres humanos, o que acontece? O outro ser humano nos fere. É ou não é verdade? Quando você não convive com a pessoa, tá de boa. Começa a conviver com a pessoa. Rapidamente, ela vai o quê? Rapidamente você vai ver que aquela pessoa perfeita não é tão perfeita assim. Que aquela pessoa é, na verdade, um porco espinhozinho que te fura também. E ele conclui o quê? Lembra, ele estava falando sobre comunicação. Ele conclui que a maior inovação nesse sentido para o ser humano foi a internet. Porque a internet possibilitou ter, de certa forma, um equilíbrio. Você poderia ter comunicação com a pessoa, mas a pessoa ainda ia continuar distante. Só que acontece, além disso, o que ele concluiu depois lá, analisando mais a fundo? Que mesmo assim, mesmo na internet, as pessoas continuavam se ferindo. As pessoas continuavam com seu problema de comunicação. Trazendo isso aqui para o contexto bíblico, não adiantou surgir uma coisa nova, o problema persistiu. O problema do vazio, o problema do ser humano persistiu. Por mais que surgisse a melhor inovação do século, da história, que foi a internet, os problemas continuaram os mesmos. Apesar de toda a tecnologia avançada, apesar de toda a ferramenta, tudo continuou o mesmo. Por isso que o pregador fala, olha, não adianta. O seu vazio não vai ser resolvido por uma coisa nova. Até porque todas as coisas novas um dia já existiram. Um dia alguém criou uma nova forma de comunicação, que foi a escrita. E a escrita continuou, e os seres humanos continuaram com seus problemas. Criaram rádio, continuou com seus problemas. Hoje criou a internet, continuou com seus problemas. No futuro vai criar uma coisa inimaginável. O ser humano vai continuar com seus problemas. Porque não importa, nada nesse mundo preenche o vazio existencial do ser humano. O defeito não está nas coisas, o defeito está em nosso coração. Coração insaciável, coração inquieto, coração que quanto mais tem, mais quer. Só que quanto ele mais tem, mais ele vê também que não é aquilo que ele quer, e mais ele se frustra e mais dói. E o pregador continua, né? Agora ele vai tratar do porquê de tudo isso. Coloque o versículo 11, Pedro. Versículo 11. 12. Tá aí. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. No original, que Deus colocou um fardo em cima dos filhos de Adão. O original fala exatamente isso, dos filhos de Adão. Isso nos remete o quê? Que todo esse vazio existencial, todo esse peso que foi colocado em nós, foi por causa do que aconteceu lá no Éden. Pecado. Quando, antes do pecado, queridos, nós não tínhamos esse vazio existencial. E eu já ministrei aqui outras vezes. Antes do pecado, tudo funcionava em harmonia. Por quê? O propósito pelo qual nós tínhamos sido criados estava em execução. O homem estava em plena intimidade com Deus. O homem tinha amizade com Deus. O homem andava com Deus. E tudo funcionava de maneira perfeita. Tudo funcionava da melhor maneira possível. O homem não tinha falta de nada. E por ele não ter falta de nada, tudo acontecia da melhor forma possível. É complicado até a gente imaginar. Por exemplo, eu estava refletindo sobre a questão do casamento, né? Antes do pecado,
Adão e Eva nunca tinham brigado, por exemplo. Você já imaginou o que é você estar com seu cônjuge por tanto tempo e nunca brigar com ele? E nunca discutir com ele? E nunca ter uma desavença, e nunca ter um pensamento diferente? Era assim que era no Éden. Era assim que era no Éden. Tudo em harmonia. O ser humano, ele não precisava ficar agoniado com nada. Com nada. Ele só precisava viver e ser feliz no jardim das delícias. Só isso. Cumprindo o seu propósito. No Éden havia plena satisfação em tudo. O homem tinha plena comunhão com Deus. E a vida tinha lógica. Lá tinha um porquê da humanidade existir. Só o que aconteceu, que todos nós sabemos aqui, e que se você não sabe, você está sabendo agora. O homem tinha tudo isso, mas seduzido por Satanás, ele pecou. O homem pecou. E a partir do momento que ele pecou, foi tirado dele o sentido da existência. Foi tirado dele o acesso à árvore da vida, que dava o sentido dele existir. Pois todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Esse versículo fala exatamente acerca dessa questão aqui que Eclesiastes levanta. Quando houve o pecado, o homem foi destituído. O que é destituir? É tirado, arrancado da glória de Deus, que era o que dava sentido à vida dele. Ou seja, o sentido da nossa existência foi arrancado. E fomos expulsos do paraíso e condenados a viver à procura desse sentido. Condenados a viver em busca daquilo que a gente tinha perdido. Que era o quê? O sentido para a nossa vida, que é estar na presença de Deus, é ter essa plena comunhão com Deus. E aí começou toda a história da humanidade. Mudanças, revoluções, brigas pelo poder, mas nada disso dava sentido. Pode pegar qualquer um de nós aqui, nós sempre estamos procurando mudar algo, e muda cabelo, e muda trabalho, e muda casa, e muda cidade. Ah, eu quero sair dessa cidade, aqui é muito calor, vou lá para o Alasca, lá é muito frio. Vou lá para o sul, aqui é meio termo. Ah, mas aqui não tem as coisas que tinha lá em Manaus. Ah, eu volto para Manaus, é quente. Não importa onde vai, ele vai estar reclamando. Vou para o Japão, que é uma sociedade perfeita, aí lá tem uns terremotos, aí eu volto. Vou para os Estados Unidos não tem SUS. Se eu me ferir, eu mesmo vou ter que me costurar. Vou para o Canadá. Ah, no Canadá não tem tantas coisas. O Canadá é meio perfeito, o Canadá é meio difícil. O Canadá tem um governo de esquerda. Tem um governo de esquerda lá, com leis totalmente anticristãs, pró-aborto, etc. Está vendo? Até os lugares que a gente pensa que é perfeito, quando a gente vai a fundo, a gente vê que na verdade é até pior. Vou para a Europa é um continente falido praticamente. Não tem para onde correr. Eu sempre vou estar insatisfeito. Eu sempre vou estar insatisfeito. Quando eu chegar num lugar, eu sempre vou procurar outro lugar para ir. Porque o verdadeiro propósito da nossa existência, o verdadeiro sentido da nossa vida, nós só vamos achar em Deus, queridos. O verdadeiro sentido da nossa vida, nós só vamos achar em Jesus. Nada aqui dessa terra nós vamos achar sentido. Não importa aí os trocentos filósofos. Ah, mas tem vários filósofos. Não é possível que um não tenha achado algo interessante. Pode ser que tenha até achado algo interessante, mas sempre na conclusão vai ser que ainda não se sabe qual é o verdadeiro sentido para a vida. A psicologia se debruça acerca do vazio existencial.
A filosofia se debruça em cima do vazio existencial. Todas as ciências humanas se debruçam em cima disso. Mas o verdadeiro lugar onde seremos preenchidos é em Deus. Eu esqueci agora o autor da frase, mas um grande pregador uma vez falou que o vazio do ser humano é um vazio do tamanho de Deus. Apenas Deus, querido, vai ser capaz de preencher esse vazio que você sente. Apenas Deus vai ser capaz de lhe dar essa paz, de parar de lutar consigo mesmo. Porque às vezes é isso, nós entramos em luta com a gente mesmo. Porque a gente fica, poxa, eu queria tanto isso, e agora que eu estou aqui, eu não estou mais gostando. E a gente começa a se sentir mal, aí vem a culpa, vem isso. Corra para Deus. Ele vai dar sentido à sua vida. Porque nessa terra, querido, volto a falar, não há sentido. Sabe que nós podemos comparar essa nossa existência na terra? Hoje em dia está muito em voga aí as séries, né? Tem séries no Netflix. Quer comparar a vida? Imagina uma série. Aí você vai, maratona a primeira temporada da série. Poxa, que série legal, olha, começou interessante. Tem uns capítulos meio ruins, tem uns capítulos meio bons. Assiste a primeira temporada, assiste a segunda temporada, assiste a terceira temporada e de repente a série acaba. Como é que acabou? Ah não, o principal morreu. Tá, mas aí, respondeu as outras perguntas? Não, ficou para você imaginar. Eu fico com ódio quando tem essas séries assim. Ah não, aí você imagina o final. Eu não quero imaginar o final, que série ruim. Eu passei semanas, noites assistindo a série. Aí chega no final, o principal morre e as perguntas ficam para você imaginar o final. Que série ruim. É assim a nossa vida. Não tem sentido. Se você viver dessa forma, se você viver focado nas coisas daqui, vai ser assim. Você vai viver a sua vida com altos e baixos, vai chegar no final, valeu o quê? Valeu de nada. Você passou a vida, como disse a ex-presidente, estocando vento. Estocando vento. Correndo atrás do vento, como diz o pregador. Mas a palavra do Senhor nos diz o quê? Que Jesus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Veio buscar e salvar aquele que estava sem sentido. Pode ser traduzido dessa forma também. Veio buscar e salvar aquele sem entendimento, aquele que não sabia para onde ir. A palavra do Senhor fala que todos nós andávamos desgarrados, cada um seguia por um caminho diferente. O que isso nos fala? Estava cada um indo para o lado, procurando. Mas em Jesus, Deus centralizou todas as coisas. Deus centralizou todas as coisas. Se eu não me engano, não sei agora, eu acho que foi o próprio apóstolo Paulo que disse que em Cristo todas as coisas foram reconciliadas. Você lembra lá que eu falei? No jardim do Éden, nós estávamos separados de Deus. O sentido para a vida, que era estar em Deus, foi separado de nós. Mas em Cristo, nós podemos ser reconciliados. Em Cristo, a sua vida pode ter sentido. E como é que vai ser esse sentido? Eu vou parar de trabalhar? Eu vou parar de estudar? Não. Mas você, além dessas coisas, vai passar a investir nas coisas eternas. Eu sempre cito lá o que fala em Colossenses: buscai as coisas lá do alto, e não das que são daqui da terra, porque as que são daqui da terra elas perecem, as que são daqui da terra elas ficam aqui. Sentido para a vida você vai encontrar quando estiver fazendo, por exemplo, a vontade do Senhor. Você que está inserido em algum ministério, saiba disso. Quando você está aqui, quer seja dançando, no louvor, qualquer coisa da igreja, você está investindo em coisas eternas. A palavra do Senhor fala que ninguém fica devendo nada ao Senhor.
Quem dá um copo de água fria, por menor que seja, Deus leva em conta. Deus leva em conta. Quando fazemos isso, estamos investindo em coisas eternas. Quando consolamos alguém próximo a nós, estamos investindo em coisas eternas. Quando damos um conselho para uma pessoa, estamos investindo em coisas eternas. Porque a palavra do Senhor fala, lá em Mateus, que quem fizer qualquer coisa, por menor que seja, a qualquer dos pequeninos, a qualquer pessoa, está fazendo para Deus. Por menor que seja, um Jesus te ama que você dá, um próprio consolo às vezes, nem sendo no sentido espiritual, mas você vê ali que uma pessoa está sofrendo, você vai lá e conversa com essa pessoa se sente bem. Você está fazendo coisas eternas. Você está cumprindo o propósito para o qual Deus te criou. Porque qual é a missão de nós cristãos? Assim como de Cristo reconcilia o mundo com o Pai, nós somos essas ferramentas que reconciliamos as pessoas com Deus. Nós somos essas ferramentas que lembramos ao mundo que há alguém que é bondoso, que há alguém que se importa com a sua dor. Quando nós nos permitimos ser usados por Deus, nossa vida começa a encontrar sentido. Nossa vida começa a caminhar naquilo para qual ela foi criada. E assim nós restauramos o nosso propósito original. E aí eu queria deixar algumas reflexões para nós aqui essa noite, né? Para onde nós estamos correndo? Aonde que nós estamos colocando o nosso foco? Será que estamos correndo atrás do vento? Correndo atrás de coisas que depois não terão valor? O que você anda buscando? Quais são as suas metas? No meio das suas metas, eu quero, abrindo parênteses, eu não quero falar que as metas para essa vida são erradas, de maneira nenhuma. O erro é só ter metas, para essa vida. Não é errado você se dedicar ao estudo, não é errado você trabalhar, mas você não pode fazer daquilo um fim em si mesmo. Seu estudo tem que ser para coisas eternas. Seu trabalho tem que ser pensando em coisas eternas. Aí no seu trabalho você pode ser um instrumento de Deus. No seu estudo você pode ser um instrumento de Deus. Seus propósitos são eternos ou são apenas para essa vida? Aonde estão os seus propósitos? E como está a sua busca pelo que verdadeiramente importa? Nós vimos aqui durante toda a ministração que as coisas dessa vida são vaidade, que as coisas dessa vida são sem sentido, mas existem coisas eternas. Pastor, como é que eu começo a saber quais coisas são eternas? Comece lendo a palavra do Senhor, comece buscando conhecimento de Deus, e o Espírito Santo vai revelar para você a vontade dEle. Comece tendo intimidade com o Senhor. Comece a de fato trilhar uma caminhada com Deus. Porque foi para isso que Jesus veio à terra, para reconciliar nós que estávamos destituídos de sentido, para uma vida com propósito, uma vida com sentido. Encerrando, volto a falar de Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Esse é o nosso Deus, o Deus que traz aquele que não tinha sentido para uma vida com propósitos e com sentidos. Amém, queridos? Que essa palavra possa continuar falando com você ao seu coração, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor, amém?